Uma pessoa que me traiu, minha mulher. Me fizeram esse monstro que eu sou. A população e a polícia despreparada de São Miguel. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, telespectadores do Cidade Alerta Piauí. Mais uma vez com a nossa série especial, tratando dos casos que tiveram repercussão em todo o estado e em todo o país, crimes que ocorreram no estado do Piauí. Hoje, nós estamos recebendo o delegado Laércio Evangelista para falar de dois casos, Arnaldo. O primeiro deles, a chacina que ocorreu em São Miguel do Tapuio, patrocinada pelo Chier, que aconteceu em 2014. Depois, nós vamos falar da tragédia que vitimou 4 jovens em Castelo do Piauí. Delegado Laércio, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, no dia 30 de outubro de 2014, o estado do Piauí ficou chocado com a chacina que ocorreu em São Miguel do Tapuio, que foi patrocinada pelo Chier, morador da região, e que de repente assombrou, a palavra é essa, amedrontou o estado inteiro com o que ocorreu. O Cleuilson Vieira Matias, né, Chier, ele realmente havia participado já de alguns assaltos lá na região. E o que chegou a mim é que ele adquiriu essas armas em São Paulo, uma feira lá clandestina, e que a partir de então vinha cometendo assaltos com essas armas, como alugando as armas para pessoas ali da região do Ceará. Essas armas, inclusive tem submetralhadora. Onde você encontrou essas armas? De onde vem? Eu não vou falar. Vem do crime? Né? Todas elas vêm, né? Cometi esse assalto ali na região de São Miguel. Isso, lá é uma região de fronteira e sempre se deslocava para o estado do Ceará para cometer assaltos, inclusive lá dentro de São Miguel do Tapuio. O que é que motivou, a investigação mostra isso, o que é que realmente motivou esse ataque de fúria do Chier? O Chier, ele tanto praticava assaltos, como ele também estava traficando droga na região. Uma pequena comunidade lá na localidade de Palmeira de Cima, em São Miguel do Tapuio. E era uma pessoa de poucos amigos. E os líderes da comunidade resolveram que ele queria a todo custo tirar ele de lá. Porque a população estava ficando assustada com o uso de drogas, com a frequência desses assaltos. Então, algumas pessoas se uniram, o representante lá do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, foram até o prefeito, para que tomasse alguma providência no sentido de tirar o Chier da região. Eu disse a ela, eu quero só a sua verdade. Se você falar a verdade pra mim, eu deixo você ir pra casa, embora. Ou eu vou embora. Ela simplesmente negou na minha cara a coisa que eu vi. Então, não aguentei, matei. Para que o estado do Piauí recorde o que ocorreu, como tudo começou, qual foi o percurso feito por ele, esse percurso trágico abatendo as vítimas. Estava na delegacia, recebi uma ligação, né, uma informação de que tinha acabado de acontecer a princípio dois apenas, assassinatos lá nessa região da Palmeira de Cima, porque ainda estava acontecendo. E quando chegamos, ele havia acabado de cometer lá o 5º assassinato. E com a chegada dos policiais, conseguimos abortar essa tentativa de um novo crime. E ele entrou em perseguição, entrou em fuga pelo mato. Agora, ele começou a matar no povoado e foi até a cidade? Começou matando a esposa, em seguida tentou matar o suposto amante. Ele conseguiu se esconder dentro de casa e foi cometendo outros assassinatos de pessoas lá que moravam próximo a ele. Agora, na hora da prisão, nenhuma resistência? Ele tinha arma, não tinha arma? No momento da prisão, ele estava numa residência próxima à delegacia. Ele teria vindo durante a parte da noite, parte que os policiais estariam na cidade. E de posse uma pistola, essa mesma pistola que ele cometeu os crimes. E quem chegou justamente foi eu. Cheguei na residência, pedi uma água lá para o senhor, morava apenas um senhor com seu filho. Verifiquei. Entrei pela casa, verifiquei os quartos, até então não encontrei nada. Quando chegou no último quarto, que eu torrei a porta, ele já veio com a pistola em punho, ameaçando. Foi aí que fizemos uma abordagem, eu e um policial que estava comigo, abordamos. Quando ele se deitou ao chão, já jogou a arma, se deitou ao chão com a mão na cabeça, pedindo para que não o matasse. O que é que chamou sua atenção, assim, na narração dos fatos, quando ele fez a narração do que ocorreu?
O tempo todo, ele, de forma muito fria. O que é que foi contado que ficou marcado pro senhor? Justamente a maneira como ele executou. Ele saiu, matou uma, duas, três pessoas e sem sentimento algum, né? Aquilo para ele era indiferente. O senhor não percebeu em nenhum momento que ele contou o que tinha ocorrido e como tinha ocorrido, qualquer sinal de arrependimento? De forma alguma, de forma alguma. Você não conseguia visualizar nenhum arrependimento. Ele matou aquelas pessoas como se estivesse matando animais. Segundo ele, a intenção era de matar 20. Maneira fria como ele saiu atirando e matando cada um. O senhor acha que se a polícia não tivesse deslocado rapidamente, como se deslocou até São Miguel, ele teria conseguido as 20 Acredito pessoas? que sim. E no momento que a primeira viatura chegou no local, impediu que ele praticasse outros crimes e ele teve que fugir pelo mato. Bom, Arnaldo, nós falamos do caso do Chier, que foi um crime que chocou o estado do Piauí e repercutiu no Brasil inteiro, e nós vamos para um outro caso, a 36 quilômetros de São Miguel do Tapuio, que é o caso das 4 meninas vítimas da tragédia que o mundo inteiro tomou conhecimento em Castelo do Piauí. Tudo começa quando as garotas saem de casa para fazer um trabalho escolar e aí elas se deslocam até o Morro do Garrote, que fica 1 quilômetro, né, delegado? Mais ou menos 1,5 quilômetros de Castelo, onde normalmente os jovens vão até lá para tirar fotos panorâmicas da cidade. E ao chegarem a esse morro, foram surpreendidas pelos 4 menores, pelo Adão, que já havia praticado vários crimes anteriormente e usava o local como esconderijo. A partir daí, elas foram torturadas e terminou acontecendo o que o Piauí inteiro acompanhou. Infelizmente, uma delas terminou morrendo, perdendo a vida. A Daniele Rodrigues não resistiu e terminou perdendo a vida. Delegado, se o caso do Chier, se a chacina de São Miguel do Tapuio chamou a atenção do senhor, dos policiais, do estado inteiro, Castelo do Piauí foi potencialmente superior a isso. O que chama a atenção, no caso de São Miguel do Tapuio, porque o Chier não estava sob efeito de entorpecentes, mas os 4 menores que praticaram essas barbaridades em Castelo estavam, eles confessaram, disseram que estavam sob efeito de entorpecentes. Mas isso era suficiente para tamanha barbaridade? Não justifica, né? O uso de entorpecente não justifica e, pelo que eles contaram, ele estava em plena consciência. Mesmo tendo usado... De ter feito usado, segundo eles, crack e maconha, eles estavam, no momento do crime, estavam realmente conscientes, sabendo o que estavam fazendo. Por que fizeram, delegado? Aí é que tá. Não tem explicação plausível para isso, né? O mais velho dos menores, 17 anos, começou toda a ação, iniciou, abordou uma das meninas com uma faca, em seguida pediu que elas se amarrassem umas às outras. É verdade que quando ele abordou a primeira, as outras tentaram fugir e ele teria dito que se elas fugissem ele mataria? Exato. Foi aí as outras foram obrigadas a voltar. E aí ele pediu que elas amarrassem uma nas outras, com as próprias vestimentas. Delegado, e depois, por que jogar as 4 meninas, empurrar essas meninas daquela altura? Ficou a suspeita de que ele tenha cometido o estupro e tentou fazer isso para que ficasse impune, né? O que é que eles contaram depois que jogaram as meninas? Eles tiveram a impressão ou a certeza de que elas teriam morrido depois que jogaram? Segundo eles ainda desceram um morro e continuaram a jogar pedras no rosto delas, na face delas, até o local estava escuro. Acredito que eles não tiveram como confirmar se elas estavam realmente mortas. Mas pelo que fizeram, imaginaram que elas já haviam sido mortas mesmo e saíram como se nada tivesse acontecido. Voltaram para suas casas e foram dormir. Eles foram para casa, os 4. Os 4 menores voltaram para casa. Isso. E o Adão? O Adão foi para o mato, esteve na casa de lá de um popular lá, de um senhor na região, pedindo velas. Não conseguindo as velas, ele voltou para o
o mato para o local próximo ao morro, se seguiu pela linha do trem até uma cidade vizinha, Novo Santo Antônio. Novo Santo Antônio, a pé. A pé, pela linha do trem. E, né, lá nessa cidade ele pegou um mototáxi e seguiu para Campo Maior. Campo Maior. Como é que a polícia identificou? Porque primeiro os menores foram apreendidos. Depois é que a polícia chegou até o Adão. Como é que a polícia chegou até os menores? Olha, Castelo hoje é uma cidade com aproximadamente 20 mil habitantes, baixíssimo índice de criminalidade. Já tem conhecimento de quem são aqueles normalmente possíveis praticam suspeitos, crimes. que já os residentes que estão sempre sendo conduzidos pela delegacia, que já respondem por assalto, enfim. E depois, quando eu tive a notícia do crime, imediatamente fomos na casa lá de um deles. Inclusive foi esse o mais perigoso, que agiu de forma mais cruel, mais brutal, esse de 17 anos. Fomos lá na residência dele e logo, quando abordado, ele já confessou. Inclusive o padrasto dele estava de lado, já sinalizou como que ele tivesse feito alguma coisa errada. Então conduzimos para a delegacia para pegar as primeiras declarações. Em seguida, subimos juntamente com ele e com outro menor, subimos o morro. Foi lá que ele detalhou tudo, mostrou o local do crime, apontou onde é que estavam as roupas rasgadas das meninas, os aparelhos celulares ainda lá. Imediatamente isolamos lá o local, chamamos que a perícia fosse fazer o primeiro trabalho dela lá. E fomos entramos em perseguição para os outros dois. Tinham fugido ou estavam em casa? Um deles estava no mato já, foragido, soube que a polícia estaria atrás dele, se escondeu no mato a noite toda. E outro ainda foi pego na rua. Não resta nenhuma dúvida para a polícia, o senhor conduziu esse trabalho de investigação, conhece bem a cidade, conversou com o Adão, conversou com os menores, não resta nenhuma dúvida que tudo foi comandado pelo Adão? De forma alguma, há várias provas, os 4 menores inclusive confessaram lá na delegacia de polícia, confessaram o crime indicando o Adão. Foram feitas várias apreensões de vestimentas, foram solicitados vários exames, inclusive de DNA, que comprovou realmente o envolvimento dos 5 nesse crime. Por que ele teria comandado tamanhas atrocidades? Legal. Ele já conhecia esses menores através pela venda do tráfico, né? Ele tinha chegado de São Paulo recentemente. Inclusive, a última vez que ele tinha sido preso foi lá na região da Cracolândia, São Paulo. E já respondia por um homicídio. E tinha chegado há pouco tempo em Castelo, onde passou a vender drogas para esses menores. Daí os menores fazerem referência a ele como se fosse um patrão, um chefe. Porque ele passava a droga para os menores consumirem e venderem também. Então eles tinham, digamos, ele tinha esses menores escravizados. Exato. Pelo uso da droga. Não, ele não estava levando droga para mim. Eu vendia droga para eles. Vendia droga para eles. Em termos de mente menores. criminosa, de personalidade violenta, os dois se parecem, o Chier e o Adão? O que é que diferencia os dois no que diz respeito ao cometimento de crimes? Eu tô preso por causa do assalto, da tentativa de latrocínio. Uma pessoa porque ela me traiu, minha mulher. Me fizeram esse monstro que eu sou. O Chier, acredito, pelo que foi apurado, acredito que ele se tornou um criminoso já depois de adulto, né? Não dá para saber o que levou ele a fazer esse tipo de coisa. Agora, pelo que eu percebi dos menores, é isso. Falta de base familiar, falta de estrutura familiar, falta de educação mesmo. Não tinham frequência escolar, eles não tinham um pai e mãe que conseguissem orientá-los. E o Adão? O Adão já também, desde cedo, que estava ligado ao tráfico de drogas, à criminalidade. Arnaldo, obrigado, delegado, pelas informações. Nós voltamos com você, Arnaldo, com mais um caso de grande repercussão na história policial do Estado.